boa noite, boa noite. Ai, essa luz aqui tá estranha, mas como pode melhorar o que mais é possível? Iremos assim mesmo. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu deixar isso aqui, de modo que eu consigo ver vocês aqui. Oi, oi, oi. Tá bom, lindeza? Ai, gratidão. Olha, hoje o corpinho, ele escolheu vir assim, mais no esquema, né? Hoje o corpinho escolheu vir mais bonitona, assim, mais bonitona. Adoro, adoro, adoro. O que mais é possível? Deixa eu ver aqui o chat do YouTube. Quem tá aqui, quem que entrou? Quem tiver aí, me dá boa noite, gente, pra eu poder saber quem tá aqui, dar um oizinho pra vocês. Eu vou deixar assim, de um jeito que eu vejo o chat e a gente consegue fazer. Ai, gente, como pode melhorar? Olha, ai, gente, olha essa unha, olha essa unha, olha essa unha, olha isso. Ai, olha, na câmera não fica tão bonito quanto é na verdade, assim. Acabei de fazer lá na Ana, maravilhosa. Vai ser nos dois, lindeza, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, tá? Eu deixo as duas câmeras ligadas sempre. Olha só a unha que o corpinho pediu hoje, gente. Normalmente vocês me veem de francesinha, né? Às vezes um vermelho. Antigamente eu só usava vermelho. Inclusive, quando eu casei, no meu casamento, a minha unha foi vermelha. E eu lembro das meninas lá do salão, né? Quase ficando doida comigo. Elas, não, você é noiva, você não pode casar de unha vermelha. Eu, moça, mas se eu não casar de unha vermelha, não vou nem me reconhecer na igreja, porque só usava vermelho. E aí, hoje em dia eu uso pouco cor escura, mas olha só, ficou um luxo. Ai, 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 como pode melhorar? Deixa eu voltar isso aqui e deixar aqui de um jeito que eu consigo ver o chat daqui do YouTube também. Gente, pra variar, eu não consegui colocar o título da live aqui no Instagram. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Enfim, que mais é possível? Eu que não vou ficar brigando com isso. Soltei o controle, né? Quem tá lá no grupo Festa da Consciência tá vivendo descontroladamente, né? A gente tá no dia 14, desde a live que a gente fez do controle. A gente tá no dia 14 fazendo o processo de controle. Nossa, e eu vou contar pra vocês, assim, por aqui o descontrole tá maravilhoso. Porque perder o controle, gente, soltar o controle não é uma coisa ruim. Soltar o controle é algo que abre espaço para que mais possibilidades cheguem até nós, né? Para que mais possibilidades se abram, para que a gente receba mais. Então eu tô assim, soltando o controle mesmo. Você não tá, lindeza, no Festa da Consciência? Ah, no link da bio aqui do Instagram, se você clicar, tem lá, entre no grupo VIP. Clica lá e aí eu te aceito lá. Esse grupo é o grupo onde eu divulgo as agendas, é onde eu sempre mando ferramentas e é um grupo muito animado. E aí já tem 14 dias que a gente tá lá fazendo o processo do controle todos os dias. E olha, pra mim, gente, tá sendo incrível. Incrível, 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 incrível. Venha, lindeza, solicita aí que já eu te aceito lá, tá? Então, gente, o tema de hoje é um tema que a mim me gusta muito. A mim me gusta muito o piloto automático, gente. É muito incrível a gente poder falar um pouquinho disso aqui. Eu vou trazer algumas consciências hoje. A gente vai fazer uma ativação energética para a gente dar aquela centrada, aquela reconectada, né? Pra gente poder ficar mais presente e consciente conosco. Hoje vai ter ativação energética. Mas por que eu escolhi esse tema, gente, do piloto automático? Porque, assim, muitas e muitas e muitas vezes a gente vai vivendo nesse modo piloto automático plus ativado. E aí, quando a gente vê, a vida já passou, as coisas já aconteceram. Gente, é muito interessante isso, né? Todo dia, na hora que a gente começa a live, o caminhão da coleta seletiva passa. É bem no horário da nossa live. Como pode melhorar tudo isso, universo?
e eu não tô ligada no microfone aqui, né, gente? Aí vocês ficam ouvindo aí os barulhos externos. Vou pedindo desculpa, mas tá tudo bem também, né? Como pode melhorar? A gente recebe da coleta seletiva também, a gente recebe de tudo, a gente recebe de tudo. Como eu tava dizendo, né, gente, assim, o piloto automático, ele é um modo muito convencional nessa realidade, e a gente vive ele com tanta facilidade, é tão fácil a gente entrar nesse modo, que a gente não percebe que isso não é verdadeiro pra gente. A gente simplesmente vai vivendo no modo piloto automático, de acordo com o que essa realidade diz que tem que ser, né? É o famoso tem que, a vida é assim mesmo. Ai, gente, é isso aí, é correr atrás do rabo, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto. Gente, a vida é muito mais que isso. E como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Então, assim, eu escolhi falar desse tema para que a gente possa fazer alguns exercícios e trazer isso de uma forma mais presente para o nosso campo, assim, sabe? Então, é sobre isso. É sobre a gente estar presente, consciente com aquilo que é verdadeiro pra gente. E aí sim a gente entrar no fluxo do universo e o que mais é possível. Boa noite, lindeza linda do meu coração. Como você tá, Isabela? Tá bem? Tá bem? Pois é, gente. Então, piloto automático, desligando o piloto automático, eu vou falar sobre algumas coisas, vou trazer algumas ferramentas e vai ser legal. Oi, amor da mamãe. Eu adoro quando a minha pichuchuca entra. Adoro quando a minha pichuchuquinha entra. Então vamos lá, né, gente? Sem mais enrolações, eu tô conseguindo ver o chat do YouTube, tá, gente? Então, se alguém escreveu alguma coisa aqui, pode ficar tranquilo que eu vou assistir, vou enxergar. E é isso aí, tá? Então, bora lá, né? Primeiro, eu quero trazer uma pergunta para que a gente possa iniciar a nossa segunda Sem Limites, porque não tem teto de melhoramento. Você tá vivendo ou sobrevivendo? Como assim, Marina? Eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Só percebe aí a energia disso. Só percebe aí essa informação no seu campo. O que é viver para você? O que é viver para você? Que pergunta, hein? Hoje eu tô reflexiva, hein? O que é viver para você? Gente, quando a gente começa a fazer essa pergunta, ok, eu tô vivendo ou sobrevivendo? A gente para por alguns instantes para a gente começar a conectar com a energia disso e refletir, porque muitas e muitas e muitas vezes a gente tá simplesmente sobrevivendo, e isso é estar no piloto automático. Mas a gente faz isso, como eu disse no início, de uma forma muito natural, porque é o que todos ao nosso redor estão fazendo. Então, em todos os lugares onde a gente segue escolhendo e vivendo de acordo com a realidade presuntiva de todas as pessoas ao nosso redor, a gente pode destruir, descriar sem enunciado aclarador. Nossa, já comecei com pó de POC. Como pode melhorar? Gente, nessa correria, assim, da vida, do dia a dia, a gente acaba entrando num ritmo que a gente só vai. E aí a gente não tem clareza do que a gente está fazendo, a gente não tem percepção do que a gente está escolhendo, do que a gente está criando, do que a gente está sentindo. E aí quando a gente vê, a gente está operando a vida no piloto automático, desconectado de nós. Completamente desconectado de nós. Então, assim, quando a gente entra nesse modo que é natural nessa realidade, e quando a gente para falar sobre isso, às vezes as pessoas ainda trazem o seguinte comentário: mas a vida de gente grande é assim mesmo. Vida de gente grande é assim mesmo. Quando você chega numa determinada fase da vida, você só vai fazer isso. Você vai trabalhar, pagar as contas, no máximo se divertir ali no final de semana, se for possível, se tiver dinheiro, se. E a gente simplesmente se desconecta da gente e para de viver mesmo. E fica no modo sobrevivência, que é o modo que vai ali, ó, uma coisa atrás da outra, e a gente sem nenhuma presença e conexão com aquilo que realmente é verdadeiro pra gente.
Eu tava de férias nesses dias pra trás, de férias do banco, né, gente? Que da consciência eu nunca entro de férias, como pode melhorar. Adoro, adoro, adoro. Mas eu tava de férias, eu voltei hoje. E foram poucos dias, foram 2 semanas, mas foram muito intensas. E eu tive muitas consciências e muitas clarezas do que é realmente verdadeiro pra mim, gente. E são coisas tão simples, mas que trazem tanta conexão comigo mesma. E foi muito bom poder vivenciar isso e seguir escolhendo isso. E, gente, são coisas simples, assim, a gente estar presente e consciente com aquilo que realmente é verdadeiro para nós e fazer escolhas que são leves pra gente, né? Ou seja, que são verdadeiras. Por exemplo, de manhã cedo as crianças não estavam de férias, né? Então a gente deixava as crianças na escola, eu ia lá pra Velocity, fazia as atividades físicas que eu gosto, depois a gente dava uma passeadinha, às vezes ia em algum lugar com natureza. Aqui em Brasília a gente tem muita natureza, a gente tem parques, a gente tem o Pontão, e às vezes eu não estava fazendo nada demais ali, eu estava simplesmente em conexão comigo. Às vezes estava lendo um livro. São coisas tão simples, gente, mas que me traziam muita presença. Me deixavam muito conectadas com o meu eu, com o meu ser. E foi muito, muito gratificante para mim. No meio das férias eu fui para Uberaba, né? A gente fez as classes lá e foram classes incríveis que criaram muito, estão criando muito e o que mais é possível. E foi muito incrível para mim poder perceber como a gente pode escolher as coisas sem ficar sempre buscando acertar, sem ficar sempre buscando a aprovação das pessoas. Quando a gente está nesse espaço de buscar uma validação, uma aprovação, a gente vai mais facilmente para esse espaço do piloto automático, porque é como se a gente já tivesse programado o que as coisas devem ser, como as coisas devem acontecer, para que as coisas sejam conforme o que essa realidade diz, né? Que são aí as nossas realidades presuntivas. A gente presume que na vida adulta a gente tem que fazer A, B, C para ter o resultado D. Isso não é verdadeiro, gente. Isso não é verdadeiro, porque cada um é um ser único. Cada um tem a sua individualidade e o que é leve para um não é leve para o outro. E tá tudo bem. Não tem certo e não tem errado. Então, quando a gente começa a entrar nesse espaço, a gente começa a sair do julgamento de nós. A gente começa a ir para uma vida que a gente cria com mais leveza, fazendo coisas que fazem mais sentido pra gente. Então, assim, viver no piloto automático é perceber os espaços onde a gente está vivenciando padrões, onde a gente está repetindo padrões de acordo com o que essa realidade presume que é esperado de nós, né? Então, se somos adultos, temos que fazer isso, isso, isso. Até tantos anos tem que estar trabalhando, tem que formar, tem que trabalhar, tem que casar, tem que ter filhos. Gente, ninguém tem que nada. Todo mundo aqui é ser infinito com infinitas possibilidades. E o que mais é possível? Ai, como pode melhorar ainda mais. Então, gente, quando a gente tá vivendo no piloto automático, a gente segue naquela rodinha, né? Você acorda, vai pro trabalho, aí faz o que você tem que fazer, aí para um tempinho ali, dá uma olhada na rede social, sem estar presente com o que você tá fazendo. É como se a gente não tivesse realmente conectado com aquilo que a gente tá fazendo. Quantas vezes, vou trazer uma pergunta aqui pra vocês, aí vocês me contam. Quantas vezes vocês já comeram, tipo, fizeram uma refeição, assim, completamente no piloto automático, simplesmente engoliram a comida, sem estar presente com aquilo? Quem já percebeu esse espaço de estar simplesmente ali, ó, só, tipo, eu tenho que comer, então senta e come, engole a comida assim, e nem viu o que estava comendo direito? Gente, eu já vivi muito isso, assim, de, sabe aquela coisa, eu tenho que fazer isso aqui rápido, nesse espaço, nesse momento, eu só tenho esse horário, e aí, ó, várias vezes, né, lindeza? Várias vezes. É isso, a gente vai fazendo essas coisas nesse espaço do automatismo e a gente não percebe o que o nosso corpo está trazendo de informação. Nesses espaços, por exemplo, de automatismo, a gente come, às vezes, compulsivamente. A gente come coisas que não são contribuição para o nosso corpo, que o nosso corpo nem sequer está escolhendo, mas é porque o que a gente acha que a gente tem que fazer, né? É você ficar tomando decisões, né, assim, seguindo escolhas, vamos dizer assim, escolhas
que não são suas, sem nem perceber que não são suas. Você vai no efeito manada. Você vai no efeito do, eu tenho que fazer tal coisa agora, porque isso é o que se espera de mim, isso é o esperado nessa realidade. Então, a gente vai entrando nesse modus operandi. Vou contar uma coisa pra vocês, assim, um espaço que pra mim é muito... hoje, né? Hoje eu não era... Gente, depois que eu fui mãe, assim, quando eu ia tomar banho, muitas vezes eu tinha que tomar banho em 5 minutos, aquele banho correndo, porque já tinha que cuidar de um menino, de outro, não sei o quê, e eu tive os dois muito seguidinhos, né? Sara e Hugo tem diferença de 2 anos, então quando o Hugo nasceu, Sara ainda ia fazer 2, assim, era dos 2 de fralda, ainda aquela loucura, aquela coisa de criança pequena que demanda a gente muito fisicamente, e aí eu tomava banho, assim, que eu nem percebia. E hoje, um dos momentos mais presentes do meu dia é na hora que eu tô tomando banho. Porque é um momento, gente, que tô eu e o meu corpo recebendo uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu tô relaxando ali com a água bem quentinha. E aí são momentos, assim, que são só meus, assim, sou eu comigo, eu tô ali fazendo, aí eu faço mantra, eu faço perguntas, eu uso as ferramentas. Gente, olha, quando eu tô, assim, tomando banho e quando eu tô lá na Velocity, são os momentos que normalmente eu tô em máxima conexão comigo. Fora o meu momentinho de manhã antes de levantar, né? Que esse aí também todos os dias tem. Mas são coisas do dia a dia que a gente acaba fazendo no piloto automático. Tipo, você vai pra academia, você vai e faz o que tem que fazer para poder ficar livre e ir embora. E aí, como seria, ao invés de fazer isso, você começar a fazer o que você tá fazendo de uma forma consciente e presente, né? Porque quando a gente vai vivendo desse jeito assim, piloto automático, quando você vê, já tá na hora de dormir, o dia já acabou, você nem fez tudo que você achou que você faria e você simplesmente tá exausto. Tá exausto, 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 exausto. E aí você olha no espelho assim e fala, ai, meu Deus, acabou mais um dia, amanhã começa tudo de novo. Isso, gente, é viver no piloto automático. E a gente aprendeu que isso é muito normal, né? Então a gente tem, a partir do momento que a gente reconhece qualquer coisa, a partir do momento que eu reconheço os espaços onde eu tô vivendo no piloto automático, eu posso mudar. Então, assim, trazer consciência pra cá é interessante porque quando a gente olha pra qualquer situação da nossa vida, estranha, esquisita, legal, alegre, qualquer situação. Quando a gente olha para o que a gente está vivendo, para o que a gente está criando ali, e a gente para por algum minuto para ficar presente, consciente com aquilo, a gente é capaz de reconhecer. E se a gente é capaz de reconhecer, a gente é capaz de fazer uma escolha diferente. Então, o grande lance é esse. É a gente poder fazer uma escolha diferente a partir daquilo que a gente reconhece. Concordam comigo? Verdade? Verdade, verdade, verdade. Então, assim, como seria a gente trazer algumas perguntas para cá? E aí eu vou pedir para que vocês percebam essa energia aqui comigo, para que a gente possa trazer um pouco de clareza para isso, né? Vamos começar a olhar para a nossa vida, assim. Qual área da sua vida que você mais entra no piloto automático? Qual área da sua vida que hoje você se percebe mais no piloto automático, aquilo que você faz sem perceber, no automatismo? Contem pra mim. Qual área, assim, na área da saúde, no trabalho, no cuidado com o seu corpo, ou a falta de cuidado com o seu corpo, nas conexões que você faz no dia a dia, nas pessoas com quem você interage? Quais são as áreas da sua vida que vocês mais estão entrando no piloto automático? Quem me conta? Quem me conta? É no trabalho? É no trabalho? Verdade, é no trabalho? Quantas vezes a gente faz as nossas tarefas do trabalho de uma forma, preciso fazer isso logo para ficar livre, e é isso. E aí a gente não faz uma coisa diferente. E aí a gente não faz uma pergunta. E aí a gente segue sempre naquele espaço. Nossa Senhora! Nossa Senhora, a Cristina escreveu aqui. Nossa Senhora! Pois é, gente. Vamos trazer clareza para isso. Vamos olhar para esse espaço. Para os espaços onde a gente não tá
presente, né? Que a gente tá agindo ali no piloto automático. Vamos fazer isso, assim, de uma forma leve, gente. Não é para ninguém aqui ir pro errado de si. A intenção da gente fazer esse exercício de reconhecimento desses espaços é para que a gente possa ficar presente com isso. Não é para poder se sentir errado. Ó, a Cristina tá dizendo aqui, ó. Tudo, eu vivo correndo contra o tempo. Uau! Então vamos lá. Em todos os lugares onde você, senhorita linda do meu coração, está vivendo, correndo contra o tempo, onde a sua vida está cronometrada, onde tudo está tão estruturado que você não consegue sequer ter um minuto para você. Todos esses espaços, você pode soltar tudo isso do seu campo agora? Sim. Enunciado aclarador. Você sabe que eu também já vivi assim, Cristina? Correndo contra o tempo? Quem me conhece há mais tempo, antes das ferramentas, sabe que a minha vida era muito louca, né? Eu trabalho no Banco do Brasil, né? Então, 6 horas do meu dia eu tô dedicada na minha jornada lá. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma casa para cuidar, tenho um monte de bicho, um monte de animais de estimação. E aí eu vivia dessa forma, assim, correndo contra o tempo. Pra agendar alguma coisa comigo, gente, era muito... Olha, eu ainda não tinha o consultório. Hoje em dia eu tenho consultório ainda, né? E ainda dou as turmas, os cursos. Mas naquela época eu não tinha. Eu tinha só as coisas da vida, assim. E era muito louca a minha vida, porque eu ficava correndo contra o tempo, assim como você. Eu tinha hora pra tudo, cronometrado no relógio, e se você quisesse marcar, sei lá, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa comigo, 3 meses de antecedência. Fora isso, não conseguia, porque a minha vida era tão estruturada, tinha tanta forma e estrutura de como as coisas deveriam acontecer do jeito certo, que não tinha nenhum espaço para que uma nova possibilidade se abrisse para mim. Quando eu comecei a ficar mais presente comigo, quando eu comecei a usar as ferramentas, fazer perguntas, usar o leve pesado, quando eu comecei a usar as ferramentas, hoje, gente, a minha vida assim, eu tenho a minha agenda, eu tenho a minha agenda do consultório, então eu tenho os meus horários de atendimento, que eu tô disponível para atendimento, que não são muitos, tá? Eu tenho poucos horários de atendimento, mas eu tenho a minha organização, só que eu não tenho essas programações mais. Então, assim, vamos fazer alguma coisa esse final de semana? No final de semana a gente vê, a gente percebe o que vai contribuir mais. Eu não tenho mais essa necessidade de ficar controlando o tempo, porque era isso que eu fazia. Eu tentava, né, porque ninguém controla nada, eu tentava controlar o tempo de todas as formas e isso me atingia enormemente, porque quando eu ficava tentando controlar o tempo, eu estava, na verdade, me colocando numa caixa. Nada mais era possível na minha vida. Nada mais poderia parecer de diferente para mim. Porque eu estava vivendo numa definição, numa conclusão. Então, em todos os lugares onde a gente está se definindo, concluindo e correndo contra o tempo para poder fazer tudo aquilo que a gente acha que tem que fazer, vamos destruir, descriar isso, sim. Enunciado aclarador. Pode poczinho aí. Um pode poc. Outras perguntas que a gente pode fazer para poder perceber esses espaços aí do piloto automático na nossa vida, né? Quais os momentos do dia que a gente mais se desconecta da gente? Quais são os hábitos que a gente repete sem nem sequer questionar? Quais são os hábitos que a gente está fazendo, que a gente está levando no nosso dia a dia, que ocupa o nosso tempo, que está aí consumindo o nosso tempo, fazendo com que a gente fique nessa correria louca, mas que a gente faz isso sem nem perguntar se realmente aquilo é verdadeiro pra gente, né? E outra pergunta também, né, gente? Quais são as escolhas que a gente está fazendo para agradar os outros? Essa foi a pergunta que eu mais usei. Quais são as escolhas que eu estou fazendo que na verdade não são minhas? E foi a partir dessa pergunta que eu fui percebendo vários espaços que realmente aquilo não era verdadeiro para mim. E eu seguia como se fosse verdadeiro, eu seguia fazendo, porque eu estava, na verdade, querendo agradar, era o mundo inteiro, tá, gente? Eu tinha a síndrome da Mulher Maravilha. E eu nunca me priorizava, eu nunca me colocava em primeiro lugar. Eu sempre fazia tudo que fosse possível e impossível para agradar todas as pessoas, não desagradar ninguém.
E hoje em dia eu não faço isso mais, tá? Então, assim, gosta de mim, não gosta de mim, tá tudo bem. Não tenho ponto de vista em relação a isso. Mas eu fazia muitas dessas coisas que eu contei pra vocês, que minha vida era uma loucura, muitas coisas eram pros outros. Gente, eu resolvia problemas de todo mundo. Todo mundo me procurava pra pedir ajuda e eu tava sempre eu parava o que fosse. Eu podia estar fazendo algo que fosse muito importante pra mim. Eu parava tudo pra atender o que os outros precisavam. E olha o peso disso. Conseguem perceber o peso disso? Então, em todos os lugares, todas as células, moléculas, espaço, tempo, dimensões e realidades, onde a gente está deixando de se priorizar para agradar os outros, a gente pode, por favor, destruir, descriar, sim? Enunciado aclarador. Nossa. Soltou um monte aqui. O que mais é possível? 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 Gente, esses podpocs são muito poderosos. E solta aqui, solta aí, solta no campo de todo mundo, tá? Outra ferramenta, gente, que a gente pode usar, assim, no dia a dia para contribuir nesse desligamento do piloto automático aí, gente, é usar o interessante ponto de vista. A gente sai da reatividade. A gente tem algumas energias que a gente trabalha muito num curso de barras, de Axis, que são 5 grandes. E uma das energias que a gente tem lá, elas são as necessidades de realidades reativas. Então, assim, lembra que eu falei das nossas realidades presuntivas, onde a gente presume que as coisas devem ser de tal forma, como as coisas devem acontecer? Ao mesmo tempo que a gente tem as necessidades presuntivas, a gente tem as necessidades de realidades reativas, que é a forma certa de reagir àquela situação. Então, a gente tem essa energia no nosso campo, faz parte lá desse conteúdo, que é um conteúdo do curso de barras de Axis. E quando a gente está funcionando por meio dessa energia, a gente reage de determinada forma nas situações do dia a dia. E isso também é uma coisa que a gente faz de forma automática. Então, quando a gente usa o interessante ponto de vista em todos esses momentos onde a gente está reagindo a alguma coisa, onde a gente não está fazendo perguntas, a gente abre mais espaço para que a gente possa criar uma realidade diferente. Então, o interessante ponto de vista é aquele espaço onde a gente está neutro, é onde tudo é só um interessante ponto de vista. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem mal, não tem melhor, não tem pior. O interessante ponto de vista é onde cada coisa é o que é e tá tudo bem. A gente não presume, a gente não reage, a gente simplesmente está na neutralidade. Como assim, Marina? Buguei. Gente, quanto mais a gente é o interessante ponto de vista, quanto mais a gente se torna a ferramenta, quanto mais a gente é a ferramenta, mais a gente entra em permissão com tudo que está acontecendo. Eu gosto muito de sempre falar um exemplo, que assim, que toda história tem 3 lados. A de um, a do outro e a verdade. E a verdade, gente, é o que é. Simples assim, sem dizer se é bom, se é mal, é o que é. Então, todos os lugares onde a gente está julgando o que é certo ou o que é errado e reagindo a isso de uma forma automática, eu convido vocês a todos os dias, quando isso acontecer, falar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ou se a pessoa está falando com você, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. A gente não precisa reagir a tudo, gente. Como seria a gente viver de uma forma mais neutra, mais pacífica, sem estar na reação, sem estar na briga, ou na concordância, ou na defesa. Todas as vezes que a gente está resistindo a alguma coisa, ou concordando com alguma coisa, a gente vai para um espaço de polaridade. Todas as vezes que eu tô na polaridade, eu não consigo perceber o que mais está à disposição para mim, porque eu só consigo ver o que concorda com o meu ponto de vista. Por isso que a gente fala que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, porque é onde a gente observa, é o que a gente consegue receber e enxergar. Agora, se tudo é só um interessante ponto de vista, eu posso receber muito mais, porque não tem certo e não tem errado. A gente simplesmente entra em permissão. Então, como seria a gente usar
o interessante ponto de vista em todos os espaços onde a gente está indo de uma forma automática para a reação, onde a gente está indo de uma forma automática para a resistência ou para a concordância, porque a gente aprendeu que esse era o certo. E tudo que isso é, e tudo que isso está trazendo à tona, vezes um deusilhão. Vamos destruir, descriar? Sim, por favor, por favor, por favor. Opa, enunciado aclarador, já ia falar. Vai às vezes no automático, gente, porque eu uso tanta ferramenta, eu uso tanto, que ela é uma coisa natural na minha vida já. E a gente tem algumas perguntas que a gente pode trazer também, que são perguntas que a gente usa muito em Access, que são perguntas para trazer mais clareza. Então, assim, se vocês não percebem muito quais os espaços que vocês estão acessando o piloto automático, faça perguntas do tipo, o que é isso? Situações que se repetem nas suas vidas, façam perguntas, o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Essas 4 perguntas, gente, a gente pode usar para tudo nessa vida, para tudo. E outra ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês. Nossa, hoje eu tô muito ferramentosa, hein? Hoje eu tô dando aqui o workshop de graça. Ah, meu Deus, como pode melhorar? Trazendo um monte de ferramenta. Gente, falando em workshop, só lembrei aqui, dia 21 agora, a gente vai ter um workshop online comigo, no Zoom, ao vivo, né, pelo Zoom, mas fica gravado também. E é um workshop onde eu vou trazer muitas ferramentas para entrar no fluxo do dinheiro, abundância, prosperidade. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, se eu fosse você, já clicava no link da bio do meu Instagram ou me mandava um WhatsApp que eu te mando o formulário de inscrição para você se inscrever. Esse workshop, gente, olha, ele vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse tema. Eu já fiz vários outros workshops online, mas esse workshop, da forma como eu tô levando, com um monte de ferramenta avançada, eu tô levando um monte de processo, um monte de processo e informações e conteúdo de cursos avançados, gente. Então, assim, quem tiver na escolha de atualizar uma nova realidade financeira, a hora é agora. Esse workshop, gente, não tem como acessar depois. Tem que se inscrever e participar antes. Ah, Marina, não posso estar ao vivo no dia 21, já tenho algum compromisso. Não tem problema. Ele vai ficar gravado, mas só para quem se inscreveu antes. Então, assim, já corre aqui no link da bio, faz a inscrição, garante a sua vaga, porque tem bônus. Para quem se inscreve nesse workshop, tá ganhando de presente o meu e-book Manifestando a Riqueza, gente. Então, assim, presente em cima de presente. Ferramentas avançadas, processos aclaradores de conteúdos avançados de Access, para a gente transformar de uma vez por todas a nossa realidade financeira. Mas é só para quem está escolhendo ficar rico. Quem não está escolhendo ficar rico, nem vem. Quem não está escolhendo ficar rico, nem vem, porque vai ficar. Ai, como pode melhorar? O que mais é possível? Então, vamos lá, gente. Voltando aqui para o nosso assunto maravilhoso do piloto automático, de como a gente desligar esse piloto automático, tá? A gente pode fazer um mantra também. A gente tem vários mantras, né? Assim, em Access a gente tem o mantra de Access, que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas eu vou trazer um aqui para vocês que vocês percebam aí no campo de vocês se é leve, se é divertido, vocês falarem isso todos os dias. Eu escolho estar presente na minha vida, eu escolho ser a energia que cria a minha vida. Como seria a gente fazer esse mantra todos os dias? Quando a gente acorda, eu escolho estar presente na minha vida e eu escolho ser a energia que cria a minha vida. Eu escolho ser a energia que cria a minha vida. Eu escolho estar presente na minha vida. Gente, quando a gente faz um mantra, quando a gente faz uma afirmação, a gente traz essa informação para o nosso campo, isso reverbera no nosso mundo. Quando a gente fica afirmando essas palavras para o universo e vibrando isso e percebendo essa emoção no nosso campo, a gente está mostrando para o universo que isso é a nossa escolha, que é isso que a gente está escolhendo. Então, quando a gente está na escolha, quando a gente está escolhendo estar presente na nossa vida, o universo vai trazer cada vez mais consciência para a nossa vida. Eu até postei hoje um story mais cedo que achei muito incrível, como o universo ele mostra tudo pra gente de formas muito diferentes.
O como, gente, nunca é com a gente, sempre é com o universo. Mas a Sara hoje me pediu um picolé, e aí ela pegou o picolé. Quando ela abriu, assim, eu tirei o picolé da embalagem pra ela, pro moço passar a embalagem no caixa. Eu vi o palitinho do picolé, tava escrito assim, ó: não se julgue, se jogue. E aí eu falei, gente, como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Assim, o universo traz mensagens pra gente o tempo todo, o tempo todo. Gente, olha que interessante. De novo, o YouTube, no meio da live, fechou sozinha. Gente, o que tá certo sobre isso? O que tá certo sobre isso? Qual o presente aqui, universo? Qual o presente? O que eu não tô disposta a receber do YouTube? O que eu não tô disposta a receber do YouTube? Qual o presente aqui? Qual o presente aqui, universo? Que louco, né? Eu vou dispensar e tá tudo bem. Isso aconteceu nas últimas semanas, tem acontecido. E ok, eu entro em permissão com isso, eu recebo disso. Qual é o presente aqui, YouTube? O que você tá me mostrando no universo que eu não tô disposta a perceber. Que louco, né, gente? Não tem problema, a gente fica aqui pelo Instagram e tá tudo bem. O que mais é possível? Que loucura, né? Que loucura. Tá tudo bem. Gente, então tá, então vamos lá. Vamos usar esse mantra, né? Eu escolho estar presente na minha vida, eu escolho ser a energia que cria a minha vida. E a gente pode falar isso, gente, ó, mentalmente, quando a gente estiver ali no trânsito, ou depois que você acordar e fizer aqueles exercícios de conexão que a gente sempre faz, né? Gente, olha, eu faço muitos exercícios ali no Festa da Consciência. Eu já compartilhei lá áudios que eu chamo do Acordando na Facilidade, Alegria e Glória, que são formas da gente se conectar um pouco mais com a gente logo quando a gente acorda, assim. Pra mim, funciona muito, eu uso muito a fazer os mantras, as perguntas, alguns exercícios de conexão corporal, eu costumo fazer antes mesmo de sair da cama. Mas não tem certo e errado, né, gente? Então, cada um faz da forma que for leve e divertido pra você, tá? E aí, assim, eu convido vocês a fazerem um exercício de percepção sensorial, de presença sensorial aí com vocês. E aí, como eu trouxe os exemplos, né, no início, eu faço muito quando eu tô tomando banho, eu fico muito presente, consciente ali comigo. Mas você pode fazer no momento do dia que for leve e divertido pra você. Quando você estiver saboreando uma comida deliciosa, ou quando você estiver, sei lá, lavando a louça, escovando os dentes. No momento que for leve e divertido pra você, você vai parar e prestar atenção mesmo no que você tá fazendo. Você vai perceber o que você tá fazendo ali naquele momento. E isso vai, com certeza, trazer muito mais presença para sua vida. E a partir dessa presença, a partir dessa escolha que a gente começa a criar mais e mais e mais e mais na nossa vida, tá? E aí, gente, é sobre isso, é sobre a gente começar a estar presente e consciente nas nossas vidas todos os dias. Combinado? Combinado, 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 combinado? Vamos fazer uma ativação energética, então? Como pode melhorar? Adoro! Gente, pra quem não sabe, eu faço algumas ativações energéticas. No meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist que é só de ativação energética. Tem várias ativações que foram as ativações do grupo do Corpo Consciente, mas tem outras lá também, porque como tem me vindo muito de fazer as ativações energéticas aqui no Segunda Sem Limites também, eu tô fazendo o corte de quando a gente faz a ativação e colocando lá. A ativação energética, gente, é só pra gente entrar em permissão, em conexão com a gente e começar a criar algo mais grandioso e mais presença na nossa vida. Combinado? Então tá, eu vou trazer aqui pra vocês essa ativação energética que eu preparei com muito carinho. Então eu vou começar pedindo para que vocês fechem os olhos de vocês. E a gente vai começar fazendo uma respiração profunda. Inspira. Solta. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar. Percebe aí o ar entrando pelos seus pulmões. Percebe a sua postura agora, se você está sentado, se você está deitado. Se você escolher, fecha os olhos, para que você possa estar cada vez mais presente e consciente com você e com seu corpo.
Percebe aí a posição que você tá, sentado, deitado, com os pés tocando no chão ou não. Percebe seu corpo agora. Começa a perceber o seu corpinho mágico. Começa a perceber seu corpinho. Como seria a gente perguntar pro nosso corpo, corpo, o que você sabe? E o que você tá me dizendo que eu não tô ouvindo? Corpo, quais as informações você tem pra mim hoje? Como eu posso estar mais presente com tudo aquilo que você tá me dizendo, tá me trazendo? E continua respirando. Inspira bem profundamente. E solta. Inspira de novo. Solta. E agora, gente, vamos começar a perceber os espaços de tensão, os pesos, as distrações, as nossas preocupações automáticas, aqueles espaços onde a gente se pega reclamando das mesmas coisas. Tudo aquilo que está mantendo você nesse piloto automático, nesse modo sobrevivência, ao invés de viver. Como seria vocês soltarem tudo isso agora do campo de vocês? Percebe que todas essas tensões, todas essas angústias, todas essas preocupações, elas não são verdadeiras para vocês. Expande isso. Pede para que o seu corpo expanda isso. Além da sua casa, além da sua cidade. Expande isso por todo o universo. Todas essas mentiras que estão trancadas aí no seu corpo hoje, trazendo você para não escolha, levando você para reação, levando você para o piloto automático. Agora que isso está ficando mais leve aí no seu campo, agora que está ficando mais fluido, vamos baixar barreiras agora. Corpo baixando barreiras, corpo baixando barreiras, corpo baixando barreiras. Baixa todas as barreiras agora. E vamos começar a perceber uma luz dourada. Essa luz dourada, ela entra pelo topo da nossa cabeça e vai começar a preencher cada parte do nosso corpo. Essa luz dourada, ela vai preencher todo o nosso cérebro, toda a nossa cabeça. E ela vai descendo pelo nosso corpo. Ela vai desprogramando todos os padrões repetitivos, os pensamentos repetitivos. Ela vai apagando e silenciando aquelas vozes externas que estão sempre falando na nossa orelha, que estão sempre levando a gente para a reação, que estão sempre levando a gente para o automatismo. Todos os espaços, todas as vozes onde a gente comprou como sendo verdadeiro o que a gente deve ou não deve fazer. Continua baixando as barreiras e permitindo que essa luz dourada percorra todo o seu corpo, para que essa luz dourada ela esteja presente e consciente com você todos os dias da sua vida. Essa energia, esse fluido que vem do universo. Percebe aí. Percebe que essa luz ela vai dissipando ali toda essa sobrecarga mental. Ela desacelera. Ela cria mais espaço. Essa luz ela continua descendo e você vai percebendo que todo aquele falatório mental, toda aquela informação que não é verdadeira para você vai sumindo e você começa a dar ouvidos para sua própria voz agora. E o que é verdadeiro para você? E o que é realmente verdadeiro para você hoje? Quais são as suas escolhas hoje? Como seria você estar mais presente e consciente com tudo aquilo que você escolhe hoje? Quais são as informações que são verdadeiras para vocês? Essa luz, gente, ela percorre todo o nosso corpo e conecta a gente com a Terra. Como seria a gente receber da energia da Terra? Como seria a gente receber essa energia e todas as informações que existem à nossa disposição o tempo todo? Como seria a gente ficar presente com essas informações? E perceber o que realmente é verdadeiro? Como seria a gente parar todos os dias 5 minutos para olhar para a natureza? Simplesmente para receber da energia da natureza. Para receber da beleza da natureza.
da perfeição da natureza. Todos os dias a gente tem um momento para que a gente possa estar presente com isso. Conecta com essa energia agora, vai. Que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser para estarmos totalmente presentes, conectados e alinhados com quem nós realmente somos. E tudo que não permite que isso se mostre, vamos destruir, descriar. Eu me escolho agora. Eu me vejo agora. Eu me escolho agora. Eu me vejo agora. Eu escolho ser presente e consciente todos os dias da minha vida. E permite agora que qualquer programação automática, qualquer fuga, reação, concordância, todos os lugares aí onde você está desconectado com aquilo que realmente te traz presença, solta isso. Deixa isso embora. Todas essas partes que antes estavam divididas, agora elas se conectam. E você fica presente com você. Como pode melhorar ainda mais? Percebe aí esse silêncio. Percebe esse espaço. Percebe agora que você está mais presente aí com você. E como pode melhorar tudo isso? Ai, adoro ativação energética. Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? A presença, gente, é o maior presente que vocês podem se dar todos os dias. Estar presente, consciente com o que é verdadeiro para você hoje e agora é o maior presente que você pode se dar. Quando você está presente com o que é leve e verdadeiro para você, você está se presenteando, se honrando. Como seria todos os dias você ter esse espaço de presença, de conexão com você. Olha a Leia. Hoje eu pedi como seria ser com o universo e vem essa live de presente. Ai, como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Como a gente pode estar mais presente conosco todos os dias? E tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar. Sim, 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 sim. Oh, gratidão, lindeza. Saudade de você. Você tá boa, Bia? É isso, gente. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, assim. Essa ativação energética, ela mexeu aqui profundamente com esse corpinho mágico. Eu dei uma desacelerada, eu dei uma... Ai, como que eu posso... não sei nem explicar, assim, é como se eu tivesse entrado numa frequência slow motion. Ai, como pode melhorar. Lindeza, eu também tô com saudade de você. É isso, né, gente? Vamos ficar presente e consciente com tudo aquilo que é verdadeiro pra nós. Só pra nós. Todos os dias. Quando a gente percebe que o presente da vida é o momento presente, a gente para de viver um pouco no passado, a gente solta um pouco esses pontos de vista e esses espaços onde a gente fica olhando para os nossos erros ou acertos do passado como se isso definisse quem nós somos, e a gente para de se preocupar com o futuro que ainda não aconteceu. E a gente começa a viver todos os dias conscientes do que é verdadeiro pra gente hoje. E o que mais é possível? Lindezas do meu coração, vamos finalizando por aqui essa segunda Sem Limites. E eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, já que o YouTube resolveu bugar. Tudo bem, né? Tá tudo bem. Recebo disso também. E o que mais é possível, né?
Então a gente segue a nossa semana, iniciando aí com muitas energias, muitas contribuições. Então a gente vai seguir nessa semana aí, ó, desligando os nossos pilotinhos automáticos para que a gente possa estar cada vez mais presente e consciente. E aí a gente vai iniciar mais uma semana mágica com muitas contribuições, tá? Ó, boa noite para vocês. Gratidão por todos vocês que entraram, que participaram, que vão assistir essa live depois. Mil beijos e ó, até mais.